Graça e paz, filhos amados e benditos do nosso Deus. Como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, e este livro em especial, o livro do Apocalipse, cada dia mais ele enche o nosso coração da certeza, da proteção, do cuidado, do propósito eterno de Deus para os seus filhos. E nós vemos aqui que este capítulo 12, ele dará início a uma nova fase na revelação no Apocalipse. Porque nós vemos aqui que o capítulo 11, com o toque da sétima trombeta, encerra a revelação dos mistérios de Deus. Quando ao julgamento, a condenação dos ímpios e o galardão para os servos, os profetas, os santos, os que temem ao seu nome. Então aqui é como se houvesse um fim, que depois nós vamos ver mais em detalhes essa continuidade a partir do capítulo 21 de Apocalipse. Então o capítulo 12 em diante vai trazer em pormenores esses acontecimentos que marcaram a grande e definitiva vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Passemos então à leitura de Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 1 até o versículo 17. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, ela não pode se referir a uma pessoa humana especificamente. Ela se refere ao povo de Deus, porque essa é a linguagem bíblica. Ela está vestida do sol e da lua, que são os grandes astros, então ela traz luz pelo testemunho de Deus na terra. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça, porque ela representa ali o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e é uma coroa porque é a vitória. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa também é outra figura bíblica que nós encontramos em alguns momentos no Velho Testamento. Houve uma grande espera, houve uma grande expectativa para a chegada do Messias. Por isso que diz que ela está grávida e grita com dores de parto e tem tormentos para dar à luz. Então, João, ele vê este momento, ele vê esta mulher. Verso 3, vi também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Este dragão, bem saberemos qual é a sua identidade. Ele é poderoso, ele é vermelho, o sangue, os seus assassinatos, porque uma característica do diabo são os seus homicídios. 7 cabeças, 10 chifres, isso representa reinos, poderios militares. E 7 diademas têm coroas de vitórias sobre os reinos desta terra. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, porque Satanás ele obteve ao longo da história uma vitória parcial sobre muitos filhos de Deus que ele conseguiu perseguir, que ele conseguiu matar, e ele conseguiu também trazer uma boa parte dos anjos criados por Deus para o seu lado. E esse dragão se detém
em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então ele ficou ali, naquele momento, diante do povo de Deus, aguardando o momento em que o Filho de Deus, ele iria se despir da sua glória para assumir a forma humana e ficaria vulnerável como homem. E seria a oportunidade para que o diabo o matasse e o vencesse. Verso 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse versículo 5, ele resume o mistério do Cristo, o mistério do Filho de Deus. Há de reger todas as nações. Este é o propósito de Deus, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Ele veio, fez-se homem, morreu na cruz, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo e subiu para a sua glória nos céus, ressuscitado, glorificado. Verso 6: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. É interessante acharmos este verbo no plural, a sustentem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sustentando e suprindo a igreja, o povo de Deus, em todas as suas necessidades. Esta mulher era uma figura para a igreja, conforme nós vamos observar no contexto deste capítulo. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Observemos aqui, enquanto a mulher foge para o deserto, porque essa também é outra expressão bíblica que nós vamos observar em outros episódios, Deus levando o seu povo para o deserto para, no deserto, cuidar, conduzir e proteger e instruir o seu povo. Então, nesse momento, há uma peleja no céu. Quando o dragão vê que a mulher está fora do seu alcance, mas a igreja está vigilante, o povo de Deus está vigilante, ocorre nesse momento uma guerra nas regiões celestiais. Isso nós já vimos acontecer em alguns momentos também no Velho Testamento, principalmente enquanto Daniel está intercedendo, ocorre uma batalha nos céus espirituais da Babilônia, e ali ocorre guerra e vem Gabriel trazendo uma mensagem a Daniel que as orações dele haviam sido respondidas e que Miguel, o que é um dos primeiros diante de Deus, veio guerrear contra o rei da Pérsia, um ser espiritual maligno, e Miguel veio ali pelejar, ele veio fazer guerra. Então aqui nós vemos que neste momento em que a mulher, a igreja, o povo de Deus está no deserto, ocorre guerra nas regiões celestiais. Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Verso 8.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, estes versículos aqui, 8 e 9, eles são muito importantes para nós, porque o dragão, ele foi derrotado. Ele foi derrotado porque ele não conseguiu atingir o filho varão quando nasceu. Foi derrotado porque ele não conseguiu alcançar o povo de Deus. E foi derrotado também no céu. E foi expulso. E aqui há uma referência que ele é a antiga serpente, essa serpente que aparece em Gênesis capítulo 3, que era das mais sagazes de todas as criaturas que Deus havia criado, que se chama diabo, e a palavra diabo é acusador, é caluniador, é difamador, e Satanás, que significa adversário, e ele é o sedutor de todo mundo, ou seja, ele quem seduz, ele quem engana. Nós vimos anteriormente que essa estrela caída, que tem a chave do poço do abismo, quando ele abre o poço do abismo, uma escuridão cobre a terra. E é isto que o diabo faz. Ele, através do engano, ele, através da sedução, ele traz escuridão à mente das pessoas. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Os anjos de Satanás são os chamados demônios. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Existe um episódio em Jó que ali mostra quando o diabo, depois de rodear a terra, ele traz a vida de Jó, dizendo que Deus tocasse a vida de Jó, porque Jó era próspero e ele era um homem que adorava, porque Deus era bom para com ele. Aí tem toda aquela história na vida de Jó. E Satanás perdeu o seu espaço. Esse acusador não tem mais espaço, não tem mais lugar no céu, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele já caiu por terra. Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A nossa vitória, ela é por meio de Cristo. Seu sangue precioso e puro vertido na cruz, e a palavra do testemunho que nós damos, mesmo em face da morte, não amando a própria vida. Verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vemos aqui estes acontecimentos. Deus foi dando a João essas visões, essas revelações destes acontecimentos espirituais. Ai da terra e do mar, porque o diabo ele opera no meio das pessoas, trazendo engano, mentira, falsas doutrinas, para enganar as pessoas. Verso 13. Quando, pois, o dragão se viu
atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Aqui neste momento, no verso 13, nós voltamos ao versículo 6. O versículo 13 é a sequência do versículo 6. Você pode observar aí na sua Bíblia. Do verso 7 até o verso 12 é um vislumbre, é uma abertura dessa guerra espiritual que estava sendo travada e Satanás foi derrotado e expulso do céu. Aqui do verso 13, retoma aquela perseguição. O dragão ele não obteve vitória para destruir o filho varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro. Então ele persegue a mulher, ele persegue o povo de Deus. E o verso 13 diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Então ele começa a perseguir a igreja, ele começa a perseguir o povo de Deus. Verso 14: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Exatamente o mesmo período de tempo que está no versículo 6, quando o povo de Deus é sustentado por 1260 dias, que correspondem a 3 anos e meio, que é justamente o que está dizendo o verso 14. Um tempo, um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, que é a metade de um ano, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. A Bíblia diz que o maligno não pode tocar o povo de Deus, mas vamos ver o que acontece aqui. Verso 15: então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Esta água que sai da boca da serpente nada mais é do que engano, mentira e falsas doutrinas. E a serpente, Satanás, tem ao longo dos séculos tentado destruir, apagar o testemunho da igreja através de enganos, mentiras e falsas doutrinas, para que a igreja seja destruída, para que a igreja fosse arrebatada por esse rio de mentira, de engano e de falsas doutrinas. Verso 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Esse versículo 16 ele é muito interessante, porque quando se refere à terra, são os moradores da terra, que assim como a terra seca absorve a água, os moradores deste mundo, eles vão engolir o rio que o dragão lança de sua boca, a mentira, o engano, as falsas doutrinas, porque estas coisas, elas são captadas, elas são absorvidas pelas gentes do mundo, pelos ímpios, por aqueles que já vivem o engano e a mentira, e estão abertos às falsas doutrinas, mas a igreja verdadeira, ela é guardada de todas estas coisas. A Bíblia diz que nós somos como os filhos de Deus e nós não somos levados ao redor por todos os ventos de doutrina, mas nós perseveramos na fé, na palavra e no testemunho. Verso 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência,
Nós vemos aqui que existe uma perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. Todos os descendentes da mulher, todo o povo de Deus, ao longo de todos estes séculos, tem a ira do diabo. Percebemos claramente como que o mundo, governado por Satanás, por essas falsas doutrinas, por essas ideologias mentirosas, odeiam e perseguem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os descendentes, que são os filhos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses mandamentos de Deus aqui não se referem mais àqueles 10 mandamentos de Moisés. Não. Em Hebreus diz claramente que estas coisas já passaram e que eram sombras. Aqui está se referindo aos mandamentos de Deus da nova aliança. Aquilo que Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, são os novos mandamentos que Deus nos deu através de Jesus Cristo e que tem o testemunho de Jesus, que aqueles que perseveram, que estão firmes na presença do Senhor. E diz aqui no finalzinho do verso 17, que o dragão pôs-se em pé sobre a areia do mar. Isso aqui é muito importante, porque é o que nós vamos ver amanhã no capítulo 13. Porque Satanás ficou ali para esperar a manifestação do seu servo, do filho do diabo na terra, que é a besta, o anticristo, que emergirá do mar e terá as mesmas características do dragão. Portanto, meus queridos, como que é importante nós perseverarmos na presença do Senhor. E vimos aqui como que Deus cuida e protege o seu povo. Deus conhece aqueles que são seus e que jamais serão enganados. Jesus disse que nesses tempos de dificuldade, que nestes tempos de tribulação, que serão abreviados, os escolhidos não se perderão. Deus protegerá a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, dos enganos, das mentiras e das falsas doutrinas de Satanás. Amados, leiam a Bíblia, consultem as Escrituras, porque nela nós temos a vida eterna e é aqui na palavra que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e perseverarmos até o fim. Pois se temos esses ensinos, se temos esses princípios, aconteça o que acontecer, nós teremos o discernimento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos suprirá todas as nossas necessidades em todos os momentos. Que Deus os abençoe, fiquem na paz, fiquem com Deus.